Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em 8 personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquista sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Josué, a conquista pela coragem. Bem, Josué, né? Vamos falar sobre Josué. Então, Números capítulo 27, verso 18 até o 23, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém? Queridos, então, como vimos no vídeo, hoje é o sexto personagem bíblico. Então, nós ouvimos a respeito de Abraão, que conquistou pela obediência. A seguir, Isaac, a conquista pela persistência. Terceiro, ouvimos sobre Jacó, que conquistou pela perseverança. José, quem lembra qual foi a estratégia de José? Excelência, vocês ouviram, viu, pastor Valmir? E Moisés, no último domingo, pela fidelidade, a conquista pela fidelidade. E nós precisamos estar com os nossos corações diante de Deus, porque eu creio que se o Senhor tem dirigido nossa vida nessa direção, é porque o Senhor tem conquista para mim e para você. O Senhor tem conquista para você. O Senhor tem conquista para você. Amém? Creia nisso. O Senhor está nos trazendo palavra. O Senhor tem nos dirigido. É porque Ele tem conquista para nós. Isso não deve ficar no âmbito da igreja, da reunião pública. A nossa fé para conquistar tem que alcançar aonde o Senhor nos envia. E Ele tinha para o povo de Israel conquistas espirituais, conquistas de terras. Ele tinha conquistas familiares e da mesma forma tem para mim e para você. E eu gostaria que você pensasse aquilo que você tem trabalhado, desejado, o que o Senhor tem colocado no seu coração nesses dias que você deve conquistar. Você pensou a respeito disso? Então, tem palavra de Deus e você vai conquistar em nome do Senhor. Você vai avançar pela fé e será uma grande bênção na sua vida. O texto que temos repetido, temos colocado, é os quais pela fé conquistaram reinos. E o que mais? Alcançaram e fecharam a boca de leões. Então isso está escrito em Hebreus 11:33. Nesta semana estivemos reunidos aqui e o Senhor deu uma palavra a nós
de que tudo que estes homens viveram foi para o nosso exemplo. Diga assim, foi para o meu exemplo. Para eu também ser um conquistador. Amém? É isso. Então estas séries, não pense assim que vai ficar distante, vai vir e vai ser aplicado na sua vida. E hoje nós vamos falar a respeito de Josué, a conquista pela coragem. E eu quero dizer que eu estou diante de homens e mulheres de Deus. Amém? Ouvi um amém. E homens e mulheres de Deus. E certamente tem pessoas aqui naturalmente muito corajosas. É ou não é verdade? Tem. Natural. A pessoa é corajosa, é ousada, é atirada. E eu quero convidar você a meditar, receber essa palavra, porque você vai pegar toda essa coragem que você tem natural e vai se submeter às estratégias que Deus tem na sua palavra. Agora, tem outros que são mais tímidos, que são mais retraídos, e eu quero convidar você a ser encorajado por Deus e sair daqui também cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de fé para conquistar. Ou seja, os dois vão sair abençoados, como eu tenho sido e serei mais ainda. Este foi o texto que nós lemos, né, de Números. Vou passar para nós ganharmos aqui tempo. Então, Números 27, de 18 a 23. E eu quero que você leia essa frase de Aristóteles. Vamos lá? A coragem... É isso, a coragem é a primeira. Nós precisamos ter coragem para que nós possamos avançar. Josué, ele foi um homem que auxiliou Moisés. Josué viveu 110 anos. A palavra diz que ele venceu 31 reinos, 31 reis. Agora eu quero dizer, você vai viver até seus 90, com saúde, com disposição. E eu quero saber quantos reinos você já venceu e quantos tem para você vencer. Você tem muito para vencer. Você tem muito para conquistar. Você, mulher de Deus, tem muito para conquistar na sua vida. Você, homem de Deus, você tem conquistas espirituais para alcançar. Josué teve 31 reinos. Isso representa que nós temos muito a fazer. E olha os desafios da vida de Josué. Cuidar da arca da aliança. Olha só, nós precisamos preservar da presença de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Atravessar o Jordão. Josué viveu com Moisés e ele tinha esse desafio, atravessar o Jordão. E ele atravessou o Jordão. Você vai atravessar rios. Você vai unir pessoas, porque Josué uniu as 12 tribos que tinham questões de diferença. Você vai ser um filho de Deus pacificador. Amém? Olha, ele enviou espias, ele conquistou Jericó. Junto com o povo de Deus, deu a estratégia a ele. E aí eles rodearam aquelas muralhas. Queridos, olha que coisa que parece ser de maluco. Quando alguém falar assim, olha, esses crentes são malucos, são doidos varridos. Você fala assim, olha, a mensagem é loucuras para os que se perdem, mas a mensagem do evangelho para nós, os que cremos, é o poder de Deus. E nós vamos derrubar muralhas. Muralhas vão cair em nome de Jesus. Através da nossa fé e da nossa coragem. Assim como foi com Josué. Ele expulsou cananeus, amalequitas, heteus, todos os povos, os reinos que eu tinha dito. Tinha que fazer a circuncisão. Ou seja, é como se fosse para nós trazer pessoas a Cristo para trazer o batismo, trazer uma nova vida.
Então, ele teve muitos desafios. E diante de nós, quais os desafios que nós temos? E aí, de repente, aconteceu algo. Moisés, aquele líder dele, a quem ele honrou, a quem ele aprendeu, partiu, morreu, e agora era algo com ele. Era ele que foi escolhido por Deus para ir à frente do povo, ser uma bênção, e nós todos somos chamados pelo Senhor em Cristo como reis e sacerdotes. Você pensa assim, é para líder? Não, é para reis e sacerdotes como você, que crê em Cristo, para vir e reinar e ter esses desafios na sua vida e na sua família. Então, para conquistar, para conquistar como Josué, pela fé, nós temos aí algumas estratégias e eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, pode ler para mim, por favor? Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. O que acontece? Nunca perca o coração de filho. Muito propício para o dia de hoje, o dia dos pais. E nós precisamos entender que um espírito de orfandade gera rebeldia e gera revolta. Agora, um espírito, com paternidade, reconhecimento de uma paternidade, gera vitória, gera força, gera conquista. E isso não é uma coisa assim muito fora do comum para a gente entender, porque a palavra diz para nós honrarmos pais e mães, para nós honrarmos nossos pais, para que nós tenhamos os nossos dias prolongados e seríamos abençoados. Josué, a palavra ficou clara em Números, aquele que nós lemos, Números 14 que está na tela, Josué capítulo 1, todos esses textos mencionam o nome do pai de Josué. Deixa eu dizer algo, pastor Valmir, ao orar pelas mães que estiveram com os maridos, fora de casa, você sabe que você pode abençoar muito seus filhos. Hoje em dia, com o aumento, infelizmente, do divórcio, tem aumentado processos que eram até desconhecidos, que é alienação parental. Sabia disso? Alienação parental, muitos processos. Que processo é esse? São ou o pai ou a mãe que se divorciou, e aí o outro, o cônjuge que foi ali ferido por alguma falha, muitas vezes legítimo, não estou entrando no mérito, ele começa a aplicar isso na cabeça dos filhos. E os filhos vão sendo alienados de um dos dois, ou do pai ou da mãe, e isso tem gerado processo. Mas independente de gerar processo, nós damos uma recomendação. Abençoe seus filhos para eles não criarem revolta contra os seus pais. As questões que ocorreram no seu casamento, no divórcio, seus filhos não têm maturidade para entender isso. E você pode causar um bloqueio, pode causar uma revolta, e eles não entenderão. E se você fizer isso, se você tiver essa prática, você pode impedir seu filho de prosperar. Porque eu conheço homens hoje que tiveram uma questão parecida e se revoltaram com o pai ou com a mãe, e não consegue prosperar em área nenhuma da vida, cheio de revolta, porque não tem um coração de filho, ainda que os pais tenham de fato errado. Então, Josué, ainda que no Antigo Testamento, ele teve 3 áreas da sua vida bem resolvida com relação à paternidade. Ainda que a questão de Deus como Pai, ela é mais forte e revelada através de Cristo, através do Novo Testamento, Josué entendia e tinha uma relação com Deus. Diga assim, relação com Deus. O meu Pai
Você precisa ter esse coração de filho e de filha. Segundo lugar, ele tinha uma relação com o pai. Todo o tempo, filho de Num. Ele tinha ali uma relação, ele era bem resolvido. A palavra não entra em detalhes se o pai dele foi um bom ou um mau pai. Não diz. Mas o fato é que, independente disso, o nosso papel é honrar e ser bem resolvido com os nossos pais na terra. E em terceiro lugar, Josué, ele era bem resolvido com a paternidade espiritual, porque Moisés foi um líder para ele, e o gerou, e o fortaleceu, e o ensinou, e ele honrou a liderança, a paternidade espiritual. Por isso ele foi bem sucedido, e você pode ser também. Amém? Nem todos nós teremos a oportunidade aí, porque já não temos nossos pais naturais, mas seja bem resolvido com o Pai Celestial. Seja bem resolvido com o seu Pai espiritual. Ou seja, nunca perca o coração de filho para você prosperar e para você conquistar e avançar em nome de Jesus. Segundo lugar, haja sempre apaixonado. E o texto de Números diz: dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. A nós. Posso dizer uma coisa? Haja sempre como um apaixonado. Quem é casado, lembra bem aí. O apaixonado, ele enxerga diferente. É ou não é verdade? Ele enxerga diferente. Você vê, irmãos, como é que o pastor Valmir olha apaixonado para quando a pastora Nádia vem falar aqui. Não é? A verdade é que estes homens foram 12 espias e 10 deles não tinham paixão pelas coisas de Deus. E aí o que eles viram? Eles só viram defeitos, eles só viram gigantes, eles só viam aquilo que não o impulsionavam para conquistar. Então o apaixonado, ele enxerga as coisas boas. E o apaixonado também, ele é intenso. É ou não é verdade? O apaixonado é intenso naquilo que ele faz. Ele é intenso no elogio, ele é intenso no cuidado. E aí eu estou dando um exemplo aqui de homens, apaixonados, mulheres apaixonadas. E eu quero dizer para você, seja apaixonado pela causa de Deus. Seja apaixonado pela causa da igreja de Cristo. Seja apaixonado pela causa da sua família. Sabe por quê? Se você agir com paixão com a sua família, aí a hora que você olhar, você percebe alguns gigantes, mas você vai falar: a minha família é excelente, foi Deus que me deu. O meu trabalho tem gigantes, mas é o Senhor que me colocou aqui. E você, como apaixonado, vai ver as coisas boas e vai impulsionar. Você vai olhar para a sua célula, você vai olhar para a sua igreja e você vai ver defeitos. Olhe para mim, tem defeitos. Olhe para quem está do seu lado. Mas nós olhamos com paixão e vemos que é uma terra excelente. E vemos que é uma terra que nós vamos conquistar. E vemos que a Zona Norte é uma bênção, porque o Senhor nos plantou aqui e tem frutos excelentes aqui. E nós vamos ser intensos nessa conquista em nome de Jesus. Amém? Tomado por santa indignação, eles rasgaram as suas vestes. Olha, rasgam as vestes, porque tem 10 falando que não vai dar certo, mas nós vamos enxergar aquilo que o Senhor vai fazer. Posicionamento público. O apaixonado, ele se posiciona publicamente. Olha, eu sei que tem batalha e eu vi, mesmo que você viu lá,
mas eu enxerguei, por ser um apaixonado, aquilo que você não enxergou, a excelência e o poder de Deus agindo na nossa vida. Aí você se posiciona na sua família, se posiciona na igreja de Deus, se posiciona no seu trabalho. Alguém vem e começa a delatar o relatório: gigantes, não vai dar, nós somos poucos, nós parecemos como gafanhotos perto deles, nós somos muito pequenos. E aí você dá o seu relatório: vai dar certo, Deus é conosco, nós vamos vencer, porque a terra é excelente, mana leite e mel, eu tenho a palavra. E aí você se posiciona. Alguém vem, queridos, e fala: olha, mas esta célula não está indo muito bem. Talvez coloque alguma questão de que, olha, não tem tanta gente. E aí você olha, e é uma realidade? Olha, a reunião não foi tão boa assim. Mas, olha, ali o Senhor vai operar. Ali eu vejo questões excelentes, e você será um apaixonado pela causa de Deus e por Deus. Posso falar para você uma coisa? Seja renovado em nome de Jesus na sua paixão por Deus. Seja renovado em nome de Jesus pela sua paixão, pela causa de Deus, pela igreja de Deus. Seja apaixonado novamente pela sua família. Seja apaixonado, que o Senhor renove esse fogo, essa alegria, essa visão, e você comece a ver, enxergar novamente como este apaixonado do Senhor. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba o Espírito Santo ativando essa profecia na sua vida, para você ser renovado e sair daqui como um conquistador, o qual o Senhor já designou para você ser. Amém? Terceiro, você pode ler, por favor? E o texto? É isso, vivemos um tempo de crise de integridade. Vivemos um tempo. Josué viveu com integridade. Sabe, queridos, uma coisa, quando a gente pensa com a integridade, a gente olha o caráter e faz parte também. Mas você sabia que tem pessoas que têm um caráter, mas ela não tem integridade? O que é isso? A pessoa é até correta nas suas ações, porém, integridade não tem a ver somente com ser correto com as suas ações, mas ser completo naquilo que o Senhor a designa ela para ser. Então, se o Senhor colocou algo no teu coração para conquistar, falando o português assim, popular, entre de cabeça e seja integral nisso. Coração integral. Coração completo na causa que o Senhor o designou e o comissionou. Eu e você somos comissionados, chamados, e o Senhor deseja que nós sejamos. Você sabe que há algum tempo eu passei algumas crises, porque como um comissionado, como um chamado, eu gostaria, de ter o meu tempo integral em servir ao Senhor, em servir a causa do Senhor, em servir a igreja, anos atrás. E um tempo eu estava ouvindo o pastor, depois Valmir repetiu a mesma palavra, eu me lembrei. Falou: olha, você muitas vezes não tem o seu tempo integral, mas você precisa ser o seu coração integral. Amém? Vocês entenderam? Muitas vezes o tempo não é integral. Eu poderia ter o tempo integral e coração pela metade. É isso, ser integridade, inteiro. Você de todo o coração, repita essa palavra, de todo o coração, na causa de Deus. Amém? É isso. Nós precisamos de coração integral na obra de Deus, na nossa família, no nosso trabalho. Como é que eu faço isso? A hora que eu tenho ali o meu trabalho secular, o Senhor me chamou, Ele me deu ali para eu ganhar o pão, eu vou aplicar o meu coração e fazer o melhor que eu posso.
E ao mesmo tempo, eu sou chamado para servir a minha família. E aí eu vou procurar melhorar e servir a minha família de todo o coração. E eu tenho a igreja de Jesus, a qual eu faço, a comunidade, a minha família espiritual. E eu aplico todo o meu coração. E aí você vai ser alguém íntegro, intenso naquilo que o Senhor chamou você. E estes são os conquistadores. E você é um conquistador para a glória de Deus. Amém? Quarto lugar, viva preparado espiritualmente para as batalhas. Leia comigo estes 2 textos. Vocês conseguem ler ou ficou pequeno? Dá para ler, né? Vamos lá? Primeiro, Josué. Amém. E o próximo texto? Amém. Queridos, nós não podemos, em nome de Jesus, ser tão inocentes quanto as questões espirituais. Nós não devemos deixar o nosso coração inocente e não perceber que o diabo tem as suas artimanhas, que o diabo tem as suas estratégias. Se nós queremos ser conquistadores nas áreas que nós estamos falando, nós não estamos falando aqui de conquistador de qualquer coisa, nem de qualquer forma. Eu disse a vocês que disse no início a respeito de que se você é corajoso, ousado, se você é alguém atirado, se adeque toda essa ousadia e coragem ao padrão de Deus. Então não estamos falando de qualquer conquista, nós estamos falando de conquista do reino de Deus, falando de conquistas espirituais, falando conquistas também materiais, mas com a estratégia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele disse algo, ele falou: olha, vocês precisam ser inocentes para o mal, mas ser excelentes para o bem, excelentes para o bem, inocente para praticar maldade. Ou seja, santifique-se, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Creia que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor está do seu lado. É bom ou ruim saber isso? Que nas batalhas que nós temos, o Senhor está do nosso lado. Porque são batalhas legítimas. São conquistas que Ele tem para nós. Mas nós precisamos estar preparados espiritualmente em nome de Jesus. Você tem uma causa na sua família e você fala: eu preciso ter essa conquista. Separe um tempo para buscar o Senhor em jejum. Separe um tempo para buscar em oração. Una-se com algum amigo, algum companheiro de oração, algum companheiro que te acompanhe para você ir nesta direção e conquistar. Não fique olhando despreparado. Nós vivemos tempo, amados, de muita distração, de muita informação, de muita questões vindo ao mesmo tempo. E muitas vezes nós tiramos o foco e o Senhor está nos convocando para que, como Josué, que conquistou com coragem, ele se preparou para a batalha. Ontem eu falava com um casal e eles estavam falando a respeito de uma conquista que eles estão desejosos. E uma oportunidade havia aparecido, uma eventual, e aí eu gostei muito, sabe? Porque eles falaram: nós separamos para buscar ao Senhor em oração. E de repente, aquele não era o momento, mas posso te dizer, esse casal vai conquistar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eles estão se preparando espiritualmente para a batalha. Eles estão com o coração em Deus. E o Senhor vai mostrar para eles. E se você e eu fizermos da mesma forma, os nossos inimigos, todos esses reinos serão derrubados em nome de Jesus. Fecharam a boca de leões, conquistaram reinos, preparados espiritualmente. Amém?
Quinto lugar, derrote o espírito do medo. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, que agora sejam, e é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiveram para combater. Em nome de Jesus, vença o medo. O amor de Deus por vocês e por mim lança fora todo o medo. Olha esta frase, que coisa linda, de Mark Twain. Ele é um escritor americano do século XIX. Coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Medo nós sentimos, medo nós passamos, mas a coragem, ela vai dominar o medo, é resistir ao medo, é mandar o medo embora. Qual é a diferença de todos nós? É que todos nós sentimos medo, mas alguns são dominados pelo medo. Alguns recebem aquele medo e são intimidados e se recuam diante daquela conquista. Queridos, você já esteve no caminho de uma conquista e de repente, sabe o que o Senhor falou ao meu coração daquele texto? Fecharam a boca de leões. É que o diabo, ele ruge como leão. E quando ele ruge como leão, procurando quem possa, tragar, ele ruge, para causar medo, para causar timidez, para causar paralisia. O pastor Valmir falou nesses últimos domingos, paralisia espiritual. Mas ele não é o verdadeiro leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá está conosco. E todo medo vai embora das nossas vidas e da igreja de Deus, em nome de Jesus. E nós nos levantamos, nós olhamos as situações, olhamos gigantes, olhamos reinos, olhamos ouvimos, aliás, vozes, de leõezinhos tentando nos paralisar. E nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, e vamos conquistar, e vamos vencer. Eu gosto, amados, sempre de a última palavra a respeito de algo, fazer uma declaração de fé. Gosto de fazer isso porque é o Espírito do Senhor. O Espírito que Deus nos deu não é um espírito de timidez, mas de amor, é de poder, é de moderação. E hoje mesmo, conversava com o pastor Valmir antes do culto, a respeito de uma situação difícil, a respeito de algo que me entristeceu. E nós comentamos, e eu falei, comentei, mas o Senhor mudará esse cenário em nome de Jesus. Amém? Faça declarações de fé. A última palavra, quando você estiver diante de um assunto a qual você deseja conquistar, por mais difícil que esteja, a última palavra tem que ser uma declaração de fé com todo o seu coração, para que o medo não paralise você. Amém? Sexto lugar, seja encontrado temente e obediente. Temente e obediente. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu. Diga aí, obedeceu. Josué obedeceu. E o Espírito Santo, vamos juntos, Josué obedeceu. E o Espírito Santo me ajuda a obedecer também. Amém? Creia nisso. Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E ao final, imite os seus referenciais de fidelidade. Olha só, nós temos muitas pessoas que nós admiramos de alguma forma. Admiramos. Pessoas que conquistam profissionalmente, nós admiramos. Só que se nós soubermos de condutas que não são no padrão de Deus,
imite pessoas que são referenciais de obediência. Não imite pessoas só porque deu certo, só porque conquistou. Na minha carreira, durante anos, eu olhei e admirei a conquista de muita gente. Só que, queridos, posso falar, poucas pessoas eu pude dar os passos dela. A não ser no trabalho, na coragem, mas muitas condutas eu tive que descartar. Porque eu precisava olhar referências de fidelidade a Deus. Referências de padrão bíblico. Porque a nossa conquista não é uma conquista que ficará no plano terreno. É uma conquista que mana para a vida eterna. Amém? É uma conquista que é totalmente diferente. Veja, a palavra de Deus diz que o tempo que Josué reinou, o Senhor trouxe paz para Israel, porque ele venceu os inimigos, porque ele teve um tempo de gozo, um tempo de paz, um tempo de desfrutar das conquistas. E sabe o que nós aprendemos aqui? Que aquilo que nós lideramos, com fidelidade, encontrado temente obediente a Deus, irá refletir naqueles a quem nós estamos liderando. Então, posso falar uma coisa? Isso trouxe muito temor ao meu coração. Veja isso, vou falar de mim. A minha fidelidade vai trazer um tempo de refrigério na vida da minha família. A sua fidelidade vai trazer um tempo de refrigério, de paz. Por quê? Porque Josué, ele conquistou com coragem. Agora isso é importante, porque nós precisamos ter coragem para obedecer. Sabia que você precisa ter coragem para obedecer? Hein? Porque muitas vezes o diabo vai trazer aquilo que é mais fácil, uma desobediência, uma conquista pelos modos humanos, naturais, diabólicos. E você e eu precisamos de ter coragem para dizer, neste método, não. Eu quero pelo método de Deus, e você vai ser um corajoso. E a sua obediência trará na sua casa um tempo de refrigério, um tempo de bênção, um tempo de conquista, um tempo de fé, um tempo de mudança. Todos que desejaram, olha os livros dos reis, dos juízes, todos que foram por um caminho diabólico, por um caminho humano, por um caminho de estratégia, de homens, sem fidelidade a Deus, trouxe consigo para o povo, para a sua família, um tempo de batalha, de guerra, um tempo de perdas, um tempo de conturbação espiritual e mental. Que o Senhor tenha compaixão de mim e de você. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Queridos, ao meditar na Escritura, neste texto, a respeito disso, a minha oração foi, Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão, porque eu quero deixar aos meus filhos, eu quero deixar ao rebanho, eu quero deixar às pessoas com as quais eu trabalho, um referencial de obediência. Porque olha só, quando uma pessoa escolhe a desobediência, a infidelidade, o método que não é de Deus, ela conquista. Mas é uma conquista passageira. É uma conquista que traz consigo danos. É uma conquista que traz consigo conturbação. Agora, quando ela entende, olha, é mais difícil esse caminho, mas eu creio e eu vou obedecer a Deus. Por mais difícil que seja aos nossos olhos, atrai sobre si a bênção de Deus, o favor de Deus, a boa mão de Deus, a glória de Deus vem e faz tudo aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Amém? Atrai a glória de Deus sobre as suas conquistas. 7º lugar, estamos indo ao final. Tenha posicionamentos claros de sua fé. Um texto muito conhecido, Josué 24:15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor
escolha hoje a quem irão servir. Se aos seus deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí, vamos ler juntos? Mas eu... Aleluia, é verdade isso. Agora eu posso dar um recado a você, deixar uma palavra, um conselho de Deus. Este mesmo posicionamento, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, seja em todos os lugares aonde você estiver. Marque um posicionamento no seu trabalho. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Olha, marque, deixe claro a respeito da sua família, una a sua família, nós vamos servir ao Senhor. E servir ao Senhor inclui nele os desafios da nossa comunidade, da nossa família, e é assim que nós vamos avançar. Deixe claro, é bênção para você. Olha só, indecisão gera fraqueza, a força vem das convicções. Vamos repetir isso? Indecisão gera fraqueza, a força vem das convicções. Põe a sua convicção e você vai conquistar com coragem e fé em nome do Senhor. 8º lugar e último, seja fiel até o fim e transfira o seu legado. Olha esse texto. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Para ganharmos tempo, Josué reuniu, olha só o que acontece, Josué uniu todos aqui, todo o povo, e ele falou: olha, eu já cheguei aqui, eu conquistei, eu dei exemplo para vocês, e agora eu estou falando, continue com fidelidade a Deus, transfira o seu legado, transfira o seu legado. É isso que ele fez. Olha só essa frase: quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo. Agora é por isso que o Senhor disse em Josué 1:9, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque Josué 1:1, a palavra de Deus diz que Deus chamou a Josué e falou: Josué, o meu servo Moisés está morto e eu quero chamar você. Por isso o Senhor fala: seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Seja forte, não perca a coragem, não perca a coragem de viver. Eu quero orar junto com você. Se você puder se colocar de pé. Não perca a coragem, não perca a coragem. Aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos diante do Senhor, diante da palavra que foi declarada a você. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, muitas vezes somos, Senhor, atribulados, somos atacados. E temos, Senhor, momentos de fraqueza, de medo. Momentos, Senhor, de apatia diante dos desafios. Pai, nós somos a Tua igreja. E a Tua igreja foi comissionada para conquistar, Senhor. A Tua igreja foi comissionada para vencer. A Tua igreja, Senhor,
foi comissionada para andar em vitória. Por isso fortaleça os meus irmãos, Senhor. Por isso levanta aquele que está caído. Por isso levanta aquele que está desencorajado. Espírito Santo, aplique essa palavra de fé, de encorajamento a cada um de nós. Senhor, o Senhor sabe das nossas tribulações. Senhor, o Senhor falou tanto conosco a respeito da paixão. Renova a paixão no coração. Renova a paixão para continuarmos encorajados, enxergando as coisas excelentes que o Senhor tem diante de nós. Eu creio, Pai, o Senhor tem coisas excelentes diante dos teus filhos da tua igreja. O Senhor tem coisas excelentes. E nós aniquilamos, Senhor, nós agora paralisamos todo aquele espírito dos 10 espias. Em nome de Jesus, toda visão míope, visão humana, seja agora repreendida em nome de Jesus. E eu quero declarar que eu estou diante de Josués do Senhor neste lugar. Eu quero declarar que eu estou diante de homens e mulheres de fé. Homens e mulheres apaixonados pela causa de Deus, por sua família, e irão conquistar pela coragem. Enxergarão a terra que mana leite e mel, excelentes. Seja corajoso, seja forte, meu irmão. Receba do poder do Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus. Com as suas mãos em seu coração, eu vou declarar um texto de 1 João, capítulo 5. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a sua fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, essa fé está dentro do teu coração, e essa é a vitória que conquista. Essa é a estratégia de Deus, essa fé colocada dentro do teu coração. Seja cheio dessa fé e coragem para vencer e conquistar em nome do Senhor Jesus. Flávio, em nome de Jesus. Yara, receba essa fé, coragem. Receba um renovo, paixão renovada pela causa de Deus, por sua família. E que o Senhor seja contigo. Onde vocês andarem, o Senhor traga a bênção e a glória dele sobre as suas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos declarar esse cântico ao Senhor. E você cante pensando naquilo que o Senhor falou ao teu coração. Cante como um guerreiro. Se levante como homem e mulher de Deus, conquistador para a glória do Senhor. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima
te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é. Que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Que essa semana seja assim na minha e na sua vida. Que você viva como um conquistador, como um vitorioso. Você recebeu coragem da parte de Deus nesta noite para derrotar gigantes, para destruir sofismas e toda sorte de inimigos. Amém?